da CNR. Pessoal, vamos falar do comunicado oficial do Cruzeiro. Me chamou a atenção essa, hein? O Cruzeiro lançou um comunicado oficial para falar, ó, vamos ver aqui, ó. O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que em nenhum momento o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro, ou seja, o Cruzeiro vai bem específico na situação do goleiro, né? Como já foi dito... Surgiu isso, né, chefe? Hã? Surgiu isso. Isso. Até foi noticiado na Rádio Tutiara. Exato. Né? Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada. Ou seja, janela fechada e termina esse burburinho de goleiro, né? Falou-se Mas muito você acha que o Cruzeiro tem que contratar? Então, eu acompanhei muito nas redes sociais, os torcedores até falando do goleiro Leonardo Jardim, por coincidência é um homônimo, né? É um goleiro do Vasco, bom goleiro, na minha opinião. Não. Pra não dizer não. muito bom. Dane-se, tô chato pra caramba. Mas o Cruzeiro mata... chato. Bom goleiro. Por que você tá nervoso? Não, o Léo Jardim do Vasco é o goleiro, então, que... Ele é unanimidade. Por que ele não tá na seleção brasileira, então, querido? Ô, Ramon, vou levar o Malu hoje no tem sovaco, dó, porque ele tá cara. muito Não, chato, cara. tem dó. Mas o que você acha dessa discussão de goleiro? O Cruzeiro tá... Você tá satisfeito com os goleiros do Cruzeiro? Lógico que não. Eu tenho que falar do Cássio. Tá. Ele tá rendendo... Vamos pegar antes da parada. Ele Vai. estava aquela confiança, pra mim não tava. E é normal. Só que eu acho que o Cássio, se recuperando, não tem Léo Jardim pra comparar com Léo Jardim do Vasco, tá, pessoal? Não tem Léo do Vasco pra comparar com o Cássio. Não tem. E o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Mister, pra fazer assim, pra não confundir os nomes, confiou de recuperar o Cássio. É que quando ele chega, o primeiro jogo dele, dia 12 de fevereiro, é com o Aragão, jogando lá contra o Democrata, e é uma partida infeliz do Aragão, que não quer dizer que não seja mais útil ao Cruzeiro. E o Cássio não vive o seu melhor momento nessa temporada no Cruzeiro. Tem muita gente que acha que o Cássio não fez nada pelo Cruzeiro. Eu discordo. Posso lembrar aqui que um prejuízo não foi maior na Sul-Americana contra o Boca porque ele operou milagre em La Bombonera. Posso lembrar que a coisa não ficou mais apertada na partida de volta contra o Libertad aqui no Mineirão porque ele fez uma defesa com os pés incrível. Posso lembrar que contra o Botafogo, apesar dos 3-0, mas no geral ele foi o melhor em campo. Exato, ele teve a maior... Lanús na Argentina. Então não é assim. Oi? Lanús na Argentina? Isso. Fez pelo menos duas grandíssimas antes defesas. do Cruzeiro sair à frente, bem Sim, lembrado. sim. Chutes lá do Moreno, que jogou no Coritiba. Marcelino. Então não é assim, uma verdade absoluta que ele não fez nada. Não, ele fez menos do que ele foi contratado para fazer. E o técnico do Cruzeiro acredita na recuperação dele. Meio do ano, se for observado uma outra situação, aí é diferente. Mas o Pedro Lourenço e o clube, de uma vez por todas, colocam um fim com relação a essa história de goleiro. E sobre o Cássio, a gente tem que lembrar, o Cássio nunca começa bem a temporada. Ele é um cara que ele demora... Isso é uma loucura completa que você está falando. Calma. Nunca começa bem a temporada. PHD em muita Cássio, coisa. irmão. Não. O Ele é Cássio, estudioso do Cássio. ele demora mais do que os outros para ele entrar no ritmo. O Corinthians já tinha feito esse estudo. Na primeira vez que ele perdeu a posição lá no Corinthians, que ele perdeu a posição pro Walter, foi por quê? Porque ele demorou para pegar o ritmo. E aí eles fizeram um trabalho todo especial com o Cássio para que ele entrasse em forma física e técnica, o mais rápido possível. Então, o começo de temporada do Cássio sempre é meio assim, meio inseguro, ele começa meio lento às vezes, mas aí depois embala. Então, assim, tem que ter paciência, porque o Cássio ele é um jogador que já lá no Corinthians, as comissões técnicas todas que passaram durante esses 12 anos que o Cássio ficou no gol do Corinthians, sempre falavam, não, o Cássio é um jogador que ele demora mais para entrar no ritmo, ele demora mais para estar na ponta dos cascos. Mas apesar dessa questão das atuações, sabe o que eu acho que pega muito? Aí é uma opinião pessoal. Quais são os jogadores hoje mais questionados pela torcida no elenco do Cruzeiro? Valu, quer me ajudar? Cássio, Quais são os jogadores hoje mais questionados? Cássio, os dois laterais e o Matheus Pereira. Perfeito. Os dois laterais não nem estão do Caíque, mas o Marlon Marlon, que é e reserva. William. Vamos lá. Cássio, postagem com as taças, pede mais vaga da torcida depois do primeiro gol do Hulk. O William, aquela questão de saída... Da ex lá, falando, enfim. Marlon, curtindo postagem do Grêmio.
Qual é o outro? Matheus Pereira nas entrevistas. Mas o Pedro Lourenço falou aqui que isso acabou. Então, mas até que ponto... Aí eu tô me referindo ao torcedor. Tá. Até que ponto o extracampo tá pesando até mais que o campo, Dola? O que você acha? Você acha que pode ter essa dificuldade do torcedor de aceitar esse tipo de postura? Uma coisa acaba puxando a outra, né? Certamente. Quando o jogador, né, ele tá fazendo, digamos assim, fazendo tudo certo, não tem nenhum tipo de reclamação extracampo sobre ele, mas ele em campo às vezes tá deixando um pouco a desejar, tendo crédito também principalmente, né, que no caso todos esses aí que você citou, eles têm crédito também com a torcida porque já tiveram momentos bons no Cruzeiro, aí o torcedor ainda vai passando o pano o máximo que dá. Sim. Mas quando você junta más atuações a uma sensação de que o cara às vezes não quer estar ali, ou que o cara quer estar em outro lugar, aí a paciência... quando começa a flertar um pouco com desrespeito à instituição, aí o torcedor pode olhar diferente. A gente pode avaliar com muita calma e parcimônia se é o caso mesmo de tanto desrespeito assim à instituição ou se também não é a torcida muito à flor da pele pelo conjunto todo, pela expectativa que é criada em cima tanto de jogadores como de resultados da equipe, né? Um início complicado no Campeonato Mineiro, que é um campeonato fraco. Aí você tem um goleiro que chega para ser a solução e ele começa a demonstrar insegurança em jogos que deveriam ser tranquilos para o clube, né? Então, assim, você vai somando todos esses fatores, você vai entendendo a torcida pegar um pouco mais no pé. Mas aí o jogador precisa ter a cabeça também de focar e entregar o que ele precisa entregar, que é dentro de campo. Isso. E aí parar de fazer bobagem fora, entregar dentro de campo, porque aí não tem mistério. Aí a torcida não vai achar ruim. Não tem torcedor que reclama de jogador que tá jogando bem. O goleiro fazendo milagres, ninguém vai falar. Não vai reclamar. Né? Se o Matheus Pereira para de dar as entrevistas, agora que acalmaram os ânimos, né? Tá sem entrevista para dar, não sei o que, ele volta bem, acabou. Não vai ter mais conversa fiada, não vai ter conversa paralela, não vai ter vaia, não vai ter nada. Mas só uma dúvida que a gente não conseguiu completar. Vocês buscariam algum jogador nessa janela? Você fala especificamente de goleiro? Para esse elenco do Cruzeiro, qual posição você buscaria? A gente teve essa discussão ontem sobre os elencos. Eu, analisando no papel, eu acho o elenco do Cruzeiro um elenco equilibrado. Também acho. Titular, reserva... Eu não consigo cravar isso. Ah, não, mas você... vou falar. Não, mas você tá em super... Thiago, eu acho então, que o momento é desesperado. Deixa eu falar por que eu não consigo. É raro, mas hoje você tá em super... Porque não tem um time. Sexta-feira, cara. Quando você não tem um time... Não tem pra você, o técnico tá... Não tem pra mim, não tem pro CEO do Cruzeiro, pro Pedro, que foram buscar um técnico pra ter um time. Pra ter um time. Escala pra ele, Fernandes, escala o time. Então, a gente não sabe, mas o técnico já sabe qual é o time. Ele não consegue escalar, mas tem um time. Cara, isso... É claro que tem, o técnico tá fazendo o que lá, então? Isso aqui é pela primeira vez na televisão, igual o Silvio Santos usava. Pela primeira vez na televisão, você tá vendo isso aqui. Tem um time escala. Não escalo, mas tem um time. Cara... Qual é o sentido do trabalho do Jardim, então? Ele tá vindo... Não, o sentido... Ele tá vindo para montar um time, que não tem. Ele já montou o time dele. Eu já sabe qual é o time não consigo dizer se o elenco é equilibrado ou desequilibrado, porque não existe um time pra gente avaliar o elenco. É simples. É simples. Tem uma galera que precisa mostrar em campo, cara, ainda para ser confiável. E tem cara, você não consegue analisar assim. Eu não consigo. Quem consegue tá tudo bem. A gente pode entender hoje peças... talvez pensar que nem haverá um time titular fixo. Tudo bem, Thiago, mas vai existir uma base, um jeito de jogar, onde os jogadores serão colocados, e aí a gente vai ver, a gente pensava que podia contar, eu vou dar um exemplo, hoje o William vive um momento muito ruim antes da parada, o Fagner, todo mundo pensa, é um reserva, realmente não tem comparação, esse ano o Cruzeiro tem reserva, independente de quem ficar no banco. Mas e daqui a pouco, à medida que os jogos forem andando, ninguém consiga ser um lateral nota 6, por exemplo. Aí, esse discurso que a gente tem hoje, não, o Cruzeiro está resolvido nas laterais direitas, vai mudar a partir do momento que tiver um time. Não tem como nunca. Nunca você ter uma consciência de que isso aqui é um time. Por exemplo, se você pega do outro lado, o Sarabia, que não está jogando esse ano, como é que eu tenho plena convicção de que ele vai entregar algo?
Pelo que ele fez ano passado. Então, a gente tem a convicção de que o William pode entregar pelo que ele fez na temporada passada. Mas por exemplo, na volância, Thiago, só que aí no você vai Atlético... confiar 100% que o Wallace tá pronto para entrar a qualquer momento? Cara, convenhamos, a gente fez essa comparação de Atlético e Cruzeiro. É muito mais plausível o Wallace me entregar algo durante 12 meses no ano, mas o ele... Sarabia Tudo bem, Thiago, mas ele não Tudo chega... bem, o Wallace, em tese, é um ótimo reserva. Mas hoje, até o que ele mostrou no Cruzeiro, nem para ser um ótimo reserva, ele tá sendo. Ele precisa ser recuperado. Ele ainda precisa ser recuperado. A gente não sabe. O cara que perdeu 5 quilos, o Pedrinho veio aqui e falou, ele perdeu 5 quilos. Tudo bem, mas se ele em campo mostrar que tá realmente recuperado, problema resolvido. Mas se o Cruzeiro começa a jogar agora e o Wallace, por exemplo, não se recuperou plenamente, o Cruzeiro vai ter que rever a situação dele, vai possivelmente ir. Ficar em cima do imponderável. Nós vamos ficar em cima do imponderável. Nós estamos falando justamente das possíveis correções de curso. O se. Se a gente ficar em cima desse si do imponderável, cara, amanhã o Hulk pode parar de jogar bola. Mas, ô, Thiago, a Diga questão lá, é tão... Nos 10 jogos que o Cruzeiro teve até aqui na temporada, esses caras não mostraram nada. Mas são 3 técnicos distintos. Vocês queriam que eles mostrassem o quê? Mas tem o ponto é esse. Esse é o grande erro. Tanto é que quando a gente fala sobre a eliminação... Você tá vendo como é que o erro é tão grande a ponto de afetar essa nossa análise? Com o Fernando Diniz, que era o treinador que já estava no ano passado, que os jogadores já entendiam a ideia dele, em tese, não renderam. Com o Wesley, não renderam. E com o Jardim, eles ainda não tiveram tempo de mostrar. Então não dá pra gente falar, o Cruzeiro tem um time, esse é o time do Cruzeiro. A gente não sabe o que eles vão conseguir mostrar agora que eles tiveram um mês para trabalhar até o início do Campeonato Brasileiro, para poder chegar e olhar e falar, não, agora sim o Cruzeiro tem um time. Porque na desorganização que o Cruzeiro tinha, você podia pegar o Messi, o Cristiano Ronaldo e o time ia ficar uma porcaria. Será? Olha só,